E aí, galera, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Estamos aqui com esse projeto maravilhoso do Estado do Maranhão, principalmente para você que vai prestar vestibular para o Enem e outros vestibulares, como é o caso da UEMA. Na aula de hoje, nós iremos discutir um dos itens, questões, ou um item, questão, que já foi abordado em uma das provas do Enem. É uma discussão que envolve a chamada história moderna, como diriam os positivistas, a idade moderna ou os tempos modernos, aqui do século XV ao início do século XVIII. A sociedade europeia, que nesse momento, ela vai passar por uma série de transformações mentais, culturais, transformações que vão nos mostrar mudanças de hábitos, de valores, de tradições, de costumes, a forma de organização social dessa sociedade, de organização econômica e até mesmo política. O fragmento da questão nos mostra, vai nos mostrar, na verdade, uma das principais transformações que vai ocorrer nessa sociedade. Um movimento, de uma forma mais específica, responsável por essa transformação, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que tem uma essência religiosa, a Reforma que tem suas origens nos movimentos heréticos da Baixa Idade Média, porém, a sua definição foi no século XVI, no norte do Sacro Império Romano Germânico, que seria hoje a Alemanha, através da Igreja Luterana, a Igreja de Martim Lutero. É preciso observar que a essência religiosa do movimento nos mostra um Lutero que questionava a venda de indulgências, que questionava a prática de simonia, que questionava a imoralidade e o despreparo de parte do clero católico, um Lutero que propôs 95 teses, entre elas a tese da livre interpretação das Escrituras Sagradas, a tese da salvação da alma a partir da fé, pela fé, a tese que criticava a infalibilidade papal, o Papa como ser santo, como ser infalível. Mas uma das principais teses de Lutero foi a tese da livre escritura sagrada, que foi favorecido pela própria invenção da imprensa, no século XV, pelo Gutenberg, que favoreceu essa ideia da livre interpretação da Bíblia. O próprio Lutero, inclusive, foi um dos primeiros a fazer a tradução da Bíblia, que ele defende os idiomas nacionais na Escritura Sagrada. Ele traduziu para o alemão. É preciso observar que essa tese da livre interpretação da Bíblia, ela é muito importante porque ela vai colocar em xeque diversas autoridades eclesiásticas ligadas à Igreja Católica, além de surgir outras igrejas protestantes, além de até mesmo servir como processo de alfabetização, com essa ideia da livre interpretação das Escrituras Sagradas. Observe que a Reforma Protestante, não só a partir da Igreja de Lutero, mas teremos a Igreja de Calvino, que, como diria Max Weber, vai ser muito importante porque vai trazer uma ética religiosa protestante que favorece ao capitalismo burguês comercial da época. Max Weber que nos mostra que o calvinismo foi responsável por uma grande revolução econômica. A Igreja Anglicana na Inglaterra, que foi a mais política, se comparada à Igreja Calvinista e Luterana, que é uma igreja que foi criada pelo Estado, pelo Henrique VIII, buscando o fortalecimento do Estado. Então, essas igrejas protestantes, elas vão ser responsáveis pela quebra da unidade cristã. Elas quebram a unidade cristã. E essa quebra da unidade cristã, apesar da igreja ter feito um movimento de contra-reforma, com o Concílio de Trento, com o Index dos Livros Proibidos, com o Tribunal da Inquisição,
Mas nós temos, com a volta dele, né, com a companhia de Jesus, mas nós temos um movimento que acaba quebrando a unidade cristã. E aqui no fragmento ele fala o seguinte: assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita disposições diferentes. Olha aí a ideia da livre interpretação da Bíblia. Do significado aparente das palavras. Parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixado em último lugar. E aí vem o comando do item em questão. O texto extraído da carta escrita por Galileu, cerca de 30 anos antes de sua condenação, no Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé. Problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu defende que a Bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência. B. O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na Bíblia constitui uma referência primeira. C. As diferentes posições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da igreja. D. A Bíblia deve receber uma interpretação literal, porque desse modo não será desviada da verdade natural. Resposta letra E. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Você pega aqui, basicamente, essa discussão e a gente observa, né, como é preciso propor essas questões, como o próprio Galileu vem falando no fragmento. Tá? Beleza, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!